Gente, então vamos começar agora, né? Então, eu estava dizendo, gente, que nós começamos, né, a estudar o Mais Esperto que o Diabo, e o Napoleão Hill, ele conta que essa entrevista com o diabo, ela aconteceu num dos momentos mais desafiantes da vida dele, quando ele estava vivendo a crise de 29, onde ele perdeu todos os bens, os ativos dele, e ele teve que se reconectar com o seu eu para poder vencer os desafios. Então, ontem nós começamos a entrevista e ele dizendo, né, nessa entrevista, que o principal instrumento através do qual ele domina 98% das pessoas é através do medo. Então, ele traz a ideia de que ele não é uma pessoa, de que ele não tem uma forma física, que ele é uma energia de negatividade e que ele habita a mente das pessoas que têm medo dele. E que a principal ferramenta da qual ele se vale é o medo, né? Então ele traz 7 medos, né? Ele traz o medo da pobreza, o medo de morrer, o medo de adoecer, o medo de perder amor, o medo de... Ele traz sete medos. E aí ele vai nos mostrando que ele só se manifesta nas mentes que permanecem por muito tempo nesse padrão de negatividade, porque aí ele consegue dominar com mais tranquilidade as mentes que estão nesse padrão. Deixa eu ver aqui, ó. O medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. E aí, ontem a gente ia começar, né, continuando, a gente ia começar falando que a maior arma ele coloca que a maior arma que ele tem é a pobreza, o medo da pobreza. E ele diz: eu deliberadamente desencorajo as pessoas a acumular riqueza material, porque a pobreza em si mesma tira a habilidade dos homens de pensar e os faz uma presa fácil para mim. O grande aliado meu é a doença. Outro grande aliado meu é a doença. Um corpo doente desencoraja o pensamento. Aí então eu tenho milhares de trabalhadores na Terra que me ajudam a ganhar controle das mentes humanas. Olha que interessante, gente. É pensar que as situações de fragilidade, né? Sempre que a pessoa se sente acuada, sempre que a pessoa, né? Vamos pensar aqui na pobreza, né? A pessoa que vive uma situação de pobreza, ela tem um sentimento, uma crença, né, de inferioridade, uma crença de não merecimento, né, uma crença de que o mundo é difícil, de que tudo é pesado, de que nada dá certo para ela, né? Geralmente elas têm essa crença. E aí o que acontece? Ela se cerca, né? Ela está constantemente pensando no negativo, acreditando que o mundo é cruel, que tudo é difícil, né? Então ela vive num padrão de negatividade, de medo, o medo de faltar, medo de será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Né? E a doença, né? As pessoas que estão sempre doentes, vivem com dores, né? Elas estão fragilizadas emocionalmente, porque elas têm aquele incômodo permanente, elas sentem que a vida que elas são diferentes, elas sentem que elas não são capazes, elas ficam numa instabilidade, por quê? Porque ora elas podem estar bem, ora elas podem estar mal, então elas não se sentem seguras para avançar,
né, para seguir projetos ousados, porque elas acreditam que elas são vulneráveis, né? Porque elas não estão no controle das suas vidas. Por quê? Porque a doença está ali controlando tudo. Então, olha que interessante, né? São situações que deixam as pessoas no estado emocional de vulnerabilidade, né? De se sentir enfraquecido, de não se sentir no controle da própria vida. E aí, por consequência, né, elas não aí ele coloca aqui, essas pessoas, elas não são homens esses mecanismos, né, tiram da pessoa o poder, a capacidade de pensar e os faz presas fáceis, né, nas mãos do diabo. E aí ele coloca: todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e a agir de acordo com as suas próprias iniciativas são os meus inimigos. Né? Então, ele coloca que a pobreza é sempre minha aliada porque desencoraja a livre expressão de pensamento. E alguns homens ricos servem à minha causa, enquanto outros me atrapalham muito, dependendo da forma como a riqueza é utilizada. E o mais interessante é a gente pensar, gente, que a pobreza e as doenças, na sua maioria, somos nós mesmos quem criamos, sem nos dar conta de que estamos fazendo isso. Né? Lógico que muitas pessoas já nascem num ambiente desfavorável financeiramente, né? E aí você vai entender por que esse padrão de pensamento ele é implantado, né? Então as pessoas elas já nascem nesse ambiente e já são formatadas para permanecer neste padrão, como se elas não tivessem capacidade, né, de sair daquilo, né, colocado como aquelas crenças, né, quem nasce pobre morre pobre, né, pau que nasce torto morre torto, né, a pessoa que nasceu como é que é? Tem vários ditados que eu não estou me recordando agora, tipo assim, o mundo é dos espertos, o rio corre para o mar, e assim vai, com vários ditados que são colocados na cabeça das pessoas para que elas mesmas não saiam daquele padrão que elas nasceram, né? Ou às vezes tem uma crença de que dinheiro não aceita desaforo, e aí o que alcança perde, e assim por diante. E também pensar que as doenças, na sua maioria, elas são geradas por um estado emocional negativo, por um estado emocional de desequilíbrio, né? De você estar o tempo inteiro lançando sobre você comandos, pensamentos de autodestruição, né? E isso vai sendo impregnado nas suas células, né? Pensamentos de incapacidade, de não merecimento, né? De medo. Isso tudo é um padrão frequencial que vibra no seu corpo e que vai afetando o funcionamento dos seus órgãos, né? Então, a gente precisa entender que através dessas sugestões negativas, nós vamos muitas vezes nos mantendo em padrões frequenciais que vão imprimindo nas nossas células uma desorganização, né? Um estresse. A primeira fase, a primeira etapa de um processo inflamatório, porque toda doença ela é a consequência de um processo inflamatório do seu organismo, e que ele pode acontecer de várias formas, mas a principal deles é o estresse, seja o estresse físico ou o estresse emocional, né? Então, nessa vida em que a gente é colocado, né, diariamente na correria, né, diante de tantos desafios, é muito fácil a gente se deixar levar pelo estresse. E aí ele coloca, aí ele faz, o Napoleão Hill faz uma pergunta:
O que você pode me dizer sobre garotos e garotas que as pessoas dizem que estão no caminho para o inferno? Você as controla também? Aí ele coloca: bem, eu posso responder que essa questão somente com sim e não. Corrompi as mentes desses jovens, os ensinando a beber e a fumar. Aí ele falou assim: olha, eu até consigo entender que o álcool possa destruir o poder de pensamento independente, mas o cigarro, como? Aí ele coloca que os cigarros quebram o poder de persistência. Eles destroem o poder da resistência, acabam com a habilidade de concentração. Eles matam e diminuem a imaginação e ajudam em muitos outros meios para que as pessoas não usem as suas mentes de forma mais efetiva. Olha que interessante, gente. Então, num primeiro momento, o cigarro em si, ele quebra, né, o seu poder de persistência, porque você fica, o vício, né, te torna escravo. Então, assim, a princípio, o cigarro em si, ele não vai gerar um mal para o seu organismo, que vai trazer um resultado imediato, né, de doença, de insuficiência respiratória, não. Ele vai mudar o seu hábito, ele vai te tirar o poder de resistir, o poder de persistir. Olha como que é sutil e que um hábito negativo, ele traz no seu entorno uma série de outros hábitos, como ele vai dizer aqui, né? Qualquer hábito que enfraqueça a força de vontade de uma pessoa também abre portas para outros hábitos negativos dominarem a mente dessa pessoa. O hábito do cigarro não só diminui o poder de resistência dessa pessoa, né, como também desencoraja a persistência, além de enfraquecer outras relações humanas. O livro O Poder do Hábito, gente, ele traz a ideia de que um hábito positivo, um hábito angular, né, ele é capaz de mudar uma série de outros hábitos periféricos, né? E aí eu acho interessante a denominação que é um hábito angular. Vamos pensar, né, em tudo que forma um ângulo, né? Ou seja, o hábito que ele está aqui, ele projeta para cá e projeta para cá, né? Por isso o nome angular, ele está formando um ângulo, seja ele maior, de 90 graus, de 35, não importa. O importa é que ao estar formando um ângulo, esse hábito, ele reflete em outras direções, né? Então, quando você começa a fazer exercício físico, por exemplo, né, o simples fato de você fazer exercício físico, ele reflete no seu hábito alimentar, ele reflete no grau de consciência que você passa a ter sobre o seu corpo, ele reflete no seu bem-estar, ele reflete na sua energia para a vida, para trabalhar, para o que for, ele gera uma sensação de que você está cuidando de você, então ele vai refletir na sua comunicação interna, né? Ou seja, o simples hábito de fazer exercício, ele vai mudar a sua forma pensamental, né? Por quê? Porque você já vai liberar endorfina, você já vai sentir que a vida te permite, né, fazer coisas prazerosas. Então, ele vai refletir de várias formas, mas o hábito negativo, ele também faz a mesma coisa. Então, um hábito de fumar, que a gente sabe que não é tão inocente, né? Mas que a princípio o que poderia gerar a criação de doença, né? Para o seu corpo físico, ele vai gerar o quê? Uma série de outras situações, uma série de outros hábitos, que é o de beber, né? Que é o de estar junto com pessoas que fumam também. Muitas vezes, atrás de um vício do cigarro, vem outros vícios, né? Então, ele coloca assim, sobre os garotos, eles estão aprendendo como fumar
apenas observando os seus pais, irmãos mais velhos e irmãs. E ele traz a ideia, né, que eu acho sensacional, porque aí ele pergunta: eu nunca pensei que cigarros pudessem ser uma arma de destruição, mas a sua explicação dá um novo enfoque. Quantos se entregam a esse hábito destrutivo de que você tanto se gaba? E ele fala: olha, eu estou orgulhoso dos meus números. São milhões agora que são vítimas, e o número cresce a cada dia. Em breve eu devo ter a maior parte do mundo entregue a esse hábito, né? E aí ele coloca que em milhares de famílias tem os seguidores desse hábito, incluindo cada membro da família. Então, para ele é muito fácil quando ele implanta um hábito familiar. Por quê? Porque a tendência dos filhos é repetir aquilo que os pais fazem. Aí ele coloca: qual dos dois hábitos você angaria mais adeptos para a sua causa? O cigarro ou a bebida? Aí ele fala: sem hesitar, o cigarro. Olha que interessante, gente. Uma vez que eu consiga que um jovem se junte ao clube de 2 maços por dia, eu não tenho mais problema de induzir ele à bebida, a se esbaldar no sexo e todos os outros hábitos relacionados com a destruição do pensamento independente e da ação. Ou seja, é um hábito alienante, né? Como todo vício. Então, muitas vezes a gente pensa, né, mais no sentido de que aquele vício está gerando produzindo um mal para o seu corpo físico, muito mais do que um mal para o corpo físico, ele está construindo um mal para a sua mente, né, que faz com que você desenvolva tantos outros hábitos perniciosos para a sua vida, né? Aí ele coloca, né? Não sou um mendigo, né? O diabo falando. Eu consigo tudo o que eu quero pela inteligência e pela força. E aí ele coloca que tenho tantos meios e instrumentos para entrar e controlar as mentes humanas que é difícil de dizer qual é o meu meio mais poderoso. Né? Aí ele coloca que agora, por agora mesmo, ele está pensando em criar uma nova guerra, que ele está lá com seus amigos em Washington, estão ajudando ele a envolver os Estados Unidos em uma guerra. E se ele conseguir fazer isso com que o mundo comece a se matar de forma maciça, ele será capaz de colocar em ação o seu instrumento favorito de controle da mente. É o que você pode chamar de medo sistêmico e generalizado. E aí, gente, eu convido vocês a pensar o quanto essa pandemia não veio instalar um medo sistêmico e generalizado. Medo da morte, né? Medo de ser contaminado, medo das pessoas, né? Medo de não ter dinheiro, recurso para se manter, né? Medo de uma série de coisas, do seu filho sair e ser contaminado, um medo de ver as pessoas que você ama morrer, um medo generalizado, né? E nessas situações de medo extremado, medo sistêmico, o que acontece, gente? As pessoas passam a não pensar, elas perdem a sua capacidade de análise, elas perdem a capacidade de crítica, né, com seu juízo perfeito. E, com isso, elas se tornam extremamente vulneráveis. Então, se a gente pensar, né, por diversas situações, pessoas que estavam fazendo um exercício físico, né, aconteceu muitas vezes isso, na Lagoa da Pampulha, né, andando de bicicleta ou correndo, algumas jogaram coisas nelas
porque elas não estavam com máscaras, mesmo estando ao ar livre, né? Várias situações de violência aconteceram, pessoas que às vezes tinham uma outra visão e que saíam, elas eram criticadas, elas eram pessoas ficavam com raiva, começou a haver uma polarização, né, em relação àqueles que estavam saindo. Ou seja, eu não estou aqui para fazer juízo de valor de quem está certo ou quem está errado, mas o que eu quero trazer é que essa atmosfera do medo extremado fez com que a gente permitisse a nossa completa, que nos fosse retirada, nosso completo direito, né, de ir e vir, né, o nosso direito de trabalhar, né, o nosso direito de ter contato com as pessoas que a gente ama, e a gente perde a nossa rede de apoio. Então, é muito fácil ser dominado em situações em estado de emergência. Por quê? Porque nesse estado de medo, as pessoas aceitam qualquer ordem, elas aceitam qualquer coisa, né? E isso é muito claro da gente começar a entender de que forma que Hitler conseguiu dominar uma nação apenas através da fala, através das sugestões, através da disseminação de uma ideia de que a raça ariana era diferente, de que aquele país era um país escolhido, de que nós deveríamos selecionar mentes grandes que pudessem realmente governar a nação, e com isso fazer com que as pessoas passassem a aceitar ou serem coniventes com as maiores atrocidades da história, né? E tudo começa de uma maneira sutil. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, né? É que ninguém vai, né? Hitler não vai começar a falar assim: olha, eu quero pegar a riqueza dos judeus e eu vou dar um jeito para isso, né? Olha, eu quero dominar vocês, então eu vou arrumar um jeito de instalar uma doença para que vocês se sintam frágeis, para que vocês emocionalmente estejam destruídos, porque vocês vão perder pessoas, porque vocês vão ter um medo. Ninguém faz, tudo é através de situações que fazem sentido para a pessoa, né? Nós temos minimamente uma inteligência e que as coisas precisam de ser feitas de forma que a gente, poxa, não, isso faz sentido, né? E que a gente seja realmente manipulado, né? A manipulação, ela é feita de uma maneira extremamente inteligente, através de sugestões, né, coisas que fazem total sentido, né? Então nós precisamos de estar muito atento para que a gente não se deixe chegar nesse ponto de fragilidade, porque a gente tenha uma visão crítica a respeito da vida, a respeito do que está acontecendo, né? E que a gente não se deixe manipular, não se deixe dominar, para que a gente critique, que a gente tenha uma visão crítica das informações que chegam, das coisas que acontecem, né? Então, assim, existem inúmeros debates sobre a vacina, né? Sobre os prejuízos que ela causa. Então, da mesma forma que tem, né, os benefícios, tem prejuízos. Então, assim, eu não estou aqui para entrar nesse mérito, mas eu quero sim chamar a atenção de vocês para que a gente possa, né, a partir desse episódio, perceber que não é tão difícil a dominação, né? Por quê? Porque a dominação, ela geralmente vem com uma situação de caos que nos coloca vulneráveis e abertos a qualquer solução, né? Então, de um modo geral, quando um governo ele está numa crise muito grande interna, ele cria uma guerra externa. Para quê? Ele entra numa guerra, isso é estratégia para unir a população em prol de um inimigo comum, né, do inimigo externo. Ou seja, existem várias estratégias para desviar a atenção da população, para manipular.
Então, que a gente esteja atento para entender de que forma, né, que a vida funciona, de que forma que, né, que a gente está sujeito a manipulações externas. Assim como nós aprendemos naquele livro Os Quatro Compromissos, né, onde nós aprendemos que esse código de leis através dos quais através do qual a gente vive, né, esse conjunto de informações sobre o que é certo, o que é errado, o que é possível, o que é impossível, o que você pode ou não fazer, né, o que você pode ou não sonhar, isso tudo vem de fora. Mesmo sendo passado pelos nossos pais, isso vem sendo passado de geração em geração há milhares de anos, né? Isso é o quê? Isso também é uma forma de controle. A forma como nós somos programados, né? Nós somos programados para cumprir regras, né, para não ter o livre pensamento, para acreditar que a gente não pode fazer determinadas coisas, né, para acreditar que os ricos ficam cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, para acreditar que nós somos seres limitados, que a gente não pode alcançar tudo o que a gente deseja, né, porque a vida é assim. Então, é a gente entender que desde muito cedo nós vivemos numa matrix, né? Nós vivemos num holograma em que todas as possibilidades elas estão bem formatadas, em que nós temos muitos limites. E não é à toa que nós estamos vendo aí há muito tempo aparecerem 1000 filmes que vêm tentar nos dizer isso, né? Como quanto, gente, há alguns anos atrás começou uma onda de filme de zumbi que, assim, eu não sei se vocês têm filhos, né, adolescentes ou que assistem isso, e aí você começa a perceber como tem filme de zumbi. Hoje ainda tem as séries, mas antes menos. Antes tinha muito mais, né? Dizendo que nós vivemos em completa sonolência, nós estamos dormindo, né? Nós não estamos despertos, né? Os filmes o tempo inteiro eles vêm trazer de alguma forma a realidade que nós estamos vivendo, né? Eu convido vocês agora a assistir aquele filme Não Olhe para Cima, que está sendo até um pouco falado com Leonardo DiCaprio, né? Que é a história de 2 cientistas que descobrem que um cometa está chegando no planeta e esse cometa ele tem, não sei se é cometa ou meteoro, ele tem o poder pelo seu tamanho, pelo seu diâmetro, de explodir, exterminar o planeta. E aí ele consegue um jeito de ter uma reunião com a presidente dos Estados Unidos, né, que traz a informação, e aí eles trazem a informação do que pode ser feito, e aí, através de uma sátira, né, o filme mostra como que isso é lidado pelo governo norte-americano. Né? Então, até sugiro vocês a verem, que é o que todo mundo tentando alertar, olha, nós estamos prestes a morrer e os interesses econômicos é que sempre prevalecem. Né? Então, com essa fala, eu quero que a gente possa nos atentar, gente, para o que está no nosso entorno. Né? São vários os filmes que mostram o quanto não estamos despertos, o quanto o próprio filme Matrix, né, ele vem trazer exatamente essa ideia, né, do Neo que vive aí numa Matrix. Quando ele começa a despertar, ele consegue escapar de balas, né? Ele consegue fazer coisas porque ele entende que é tudo fruto da imaginação, ele entende que a realidade que ele vive é a que ele cria. Então, se ele não acredita nela, ela não produz efeito em relação a ele. Né? Um outro filme que tem inúmeros filmes, gente, que traz. Agora eu esqueci que é um que ela projeta a realidade, né? Ela vive num holograma, na hora que ela lembra, ela estando vivendo a experiência dela, ela lembra, isso é uma ilusão.
a situação desaparece, né? Por quê? Porque é tudo situações criadas para que a gente acredite que a gente está vivendo aquilo, ou que a gente não pode fazer aquilo, né? Tudo como forma de controle, né? E isso realmente é uma ação, né? A gente pensa assim, de que forma que a negatividade ela acontece e ela se manifesta sobre as nossas vidas, né? Não é que vai aparecer um capetinha e vai fazer isso comigo ou isso, não, gente. Como já foi trazido aqui, né? A ação do negativo, né? Do inimigo, ele se vale de pessoas, né? Por quê? Porque ele não tem corpo, não tem forma, ele é uma energia. Então ele se vale de nós. Ele se vale de nós para atuar na vida das pessoas, para fazer coisas negativas, para nos manipular, para tirar o nosso juízo perfeito, né? Então, nós precisamos fazer da nossa mente, né, um campo de positividade, estarmos sempre conectados com coisas positivas, porque à medida em que nós nos fragilizamos e nos deixamos levar pelo pensamento negativo, ele é a abertura que ele precisa para agir. E aí ele faz a festa e faz com que a gente acredite que a gente não vale nada, que a gente não é capaz de nada, que nós não merecemos nada, que a vida está perdida, que o ser humano não presta, e assim, né, ficamos vulneráveis e presas fáceis na mão de manipuladores. Então, com essa fala, gente, eu quero abrir a palavra para vocês, comentário, o que fez sentido, o que vocês observam em relação a isso. Então, a palavra está aberta. Oi, Dani, bom dia. Bom dia, Cris. Pessoal, tudo bem? Bom dia. Dani, a importância da gente estar vigiando o elevado, né? Por quê? Porque, igual você colocou, no caso, o diabo, né, ele trabalha em cima de uma frequência baixa, né? Quem está fragilizado emocionalmente, quem está com aquela vibração de frequência de escassez, principalmente, como você falou, né, de onde gera os medos, o medo da pobreza, o medo da perda da saúde, né, o medo da morte. Então, ou seja, tudo é escassez de dinheiro, é escassez de vida, é escassez de saúde. Então, acaba que você está sintonizado em uma frequência baixa. Então, a gente sabe que tudo na vida é frequência, sintonia e vibração. Então, aí a importância de mantermos a nossa frequência vibracional alta, porque aí a gente não sintoniza com esse diabo, né? Então, o poder da gente se resguardar dessas situações é nosso, né? A responsabilidade é nossa. O diabo que fique lá do seu lado, lá, mas se você não der espaço para ele, não vai entrar, né? Então, e não entra através como você manter a vibração, né, elevada. E como a gente comentou, né, nos outros livros, nos estudos, que a melhor maneira de se manter essa vibração elevada é através das orações, meditação, contato com a natureza, né? Então, está na nossa mão, né? Está na nossa responsabilidade não deixar que sermos vítimas, né, desse diabo, né? Então é isso. Mais uma vez a questão da autorresponsabilidade. É a nossa mão tocar e não deixar influenciar por essas energias negativas. Obrigado, gente. Bom dia. Muito boa observação, Cris. Maravilha. É isso mesmo. Quem mais quer comentar? Gente, é tão interessante isso que o Cris está trazendo, que a única forma da gente
né, se isentar é elevando a nossa frequência, né? Porque, como ele bem disse, tudo é sintonia. Então, se você está com uma frequência elevada, você não aceita sugestões. Se você está vibrando amor, se você não. E isso, gente, é tão sutil. É você ser um ouvido para uma fofoca, né? É você estar num ambiente de desequilíbrio, né? É você beber além da conta, você se coloca aberto para receber sugestões, é você se colocar, tudo somos nós, né? Então, e não precisa de ser, tudo vem, gente, de maneira sutil, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Quando você não está bem, ao invés da pessoa reagir e ir buscar recurso, ela fica inerte, ela fica ali, deixando acontecer, deixando a coisa se agravar. Então, hoje, você está um pouquinho triste. Aí, amanhã, aí você fala assim, sei o que está acontecendo, não estou bem, tá bom. Aí, no dia seguinte, você continua igual e você não faz nada, né? Aí, você começa a ser sugestionado. Nossa, minha vida é tão difícil, minha vida é tão ruim. Você começa a comparar, né? Aí vem, olha lá fulano como é que tá. Ó, fulano tem namorado, você não tem. Olha lá fulano, o carrão do fulano, você não tem. Olha aí sua vida. Aí você começa a receber sugestões que você acolhe. Por quê? Porque você está triste, porque você já está sentindo internamente alguma coisa que está te jogando para baixo. Agora, se você já na primeira situação, estou meio triste, o que será? Não, deixa eu ler alguma coisa aqui, deixa eu conversar com alguém, deixa eu fazer um exercício, deixa eu buscar um recurso que eleva a minha frequência. E isso é exatamente o que o Cris diz, autorresponsabilidade. Gente, nenhuma depressão começa de um dia para o outro. A depressão começa com uma simples tristeza. A depressão começa com um sentimento, uma mágoa, sentimento de inadequação, né? Nada começa de repente. De repente, não existe de repente. Tudo é plantado, semente, a cada dia. E nós cuidamos de alimentar as sementes, de regar. É a relação causa e efeito, né, Dani? Exato. Ela é uma lei da natureza, né? Uma lei da vida, né? Causa e efeito. E Dani, só pegando esse gancho novamente, né? No livro você colocou que o diabo trabalha em cima da escassez, né? A escassez que você colocar, a escassez de dinheiro, a escassez da saúde, a escassez da vida, né? E como a gratidão, a oração da gratidão é a melhor maneira que tem de você reverter esse quadro da escassez. Porque quando você pratica gratidão, você está trabalhando na abundância. A frequência é totalmente inversa da escassez. Ela é o contrário, é o oposto, é o negativo positivo. Então, quando você está na gratidão, você trabalha, é só abundância, você está agradecendo aquilo que você tem, né? Então, é uma outra vibração. Aí você fica longe dessa escassez, né? E aí você leva o seu grau de sintonia, aí você não consegue, por mais que queira, não dá para sintonizar, é outro universo, né? Então, a gratidão é maravilhosa, é uma ferramenta top. Incrível, é verdade. E trazendo aí nesse contexto, só para a gente entender de uma forma que eu acho muito didática, a diferença entre aqueles que vibram no medo da escassez e aqueles que vibram no amor e na abundância, né? As pessoas que vibram na escassez, no medo, elas entendem que a vida é como se fosse um bolo, né? Um bolo e que cada um tem que dar um jeito de pegar a sua fatia, porque se eu não pego a minha fatia, eu vou ficar sem. E aí
você começa a relacionar com as pessoas numa disputa, numa competição. Por quê? Porque está todo mundo correndo em busca de pegar a sua fatia. E aí você não quer ajudar a pessoa a chegar lá. Por quê? Você quer chegar primeiro, porque quanto mais rápido você chega, você pode pegar um pedaço melhor, né? Então, a relação é o quê? É do medo de faltar, né? É do medo de você não conseguir, é do medo de não ter para você. Você se relaciona com as pessoas numa relação de desconfiança, você não compartilha, né? Você briga, muitas vezes você é agressivo para conseguir o seu, né? Então, você vibra nesse padrão de medo, de escassez. Ao passo que as pessoas que vibram no amor, elas não veem a vida como um pedaço de bolo. Elas veem a vida como um bolo, né? Não um pedaço de bolo, um bolo, né? Como um bolo infinito, onde tem para todo mundo e em quantidade ilimitada. Então, eu não preciso de ter medo se você está na frente, se você vai pegar mais, né? Por quê? Porque a hora que eu chegar lá, vai ter para mim também. E em abundância, na quantidade que eu quiser. Então, eu ajudo o outro a chegar lá. Quando eu consigo, eu compartilho, porque é infinito, né? É uma fonte infinita. Então, eu trabalho na base da cooperação, do compartilhamento, né? Da tranquilidade e da paz de caminhar, porque ao chegar eu vou ter, né? E eu trabalho na base do amor. Então, são duas visões completamente diferentes da vida, né? Uma pautada na escassez e na limitação, que gera todo esse transtorno, esse desgaste, esse temor, esse padrão frequencial baixo, né? Tanto em relação a você mesmo, às suas demandas, aos seus medos, quanto na relação com o outro, e ao outro padrão de amor e abundância, onde eu não preciso temer, onde eu não preciso disputar, onde eu não preciso brigar, onde o um não precisa perder para que eu possa ganhar. Então, você vibra em outra frequência completamente diferente. E, obviamente, gente, cada um dentro da sua frequência vai se conectar, né, com pessoas, coisas e situações compatíveis com aquilo que a gente, né, está vibrando. Então, gente, com essas palavras, eu quero chamar a atenção e convidar vocês, né, para que no dia de hoje você esteja muito atento, até para se observar os seus movimentos, observar o quanto você oscila ao longo do dia, né, o quanto você está aqui, hora está aqui em cima, hora está aqui embaixo, o quanto você tem sido ouvido, né, tem sido um veículo, né, o quanto você tem dado acesso a esse padrão negativo nas pequenas coisas, na irritabilidade, né, na fofoca, na agressividade para falar com alguém, porque tudo isso são portas que vão sendo abertas para que estão sendo abertas através de uma queda de frequência para que sintonias menores aconteçam na nossa vida. Então, eu desejo que no dia de hoje nós possamos estar atentos, porque estamos falando disso, para entender, né, como é sutil, como é rápido e como nós, enquanto responsáveis pela nossa vida, como condutores do carro da nossa vida, precisamos vigiar e orar o tempo inteiro. Tá certo, gente? Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Não? Então, gente, gratidão a vocês por estarem aqui, por estarmos aqui construindo esse trabalho, reforçando em nós esse padrão positivo na nossa mente, né? Fortalecendo, né? Elevando a nossa frequência para que a gente possa literalmente se blindar, né, de toda sorte de energia negativa. Então, eu agradeço, porque eu sozinha não poderia estar construindo isso aqui,
né? A gente está estudando porque vocês estão aqui. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade, a presença, e que vocês tenham em mente que a participação de cada um é fundamental para que esse trabalho aconteça. E eu também convido vocês a convidarem outras pessoas para a gente aumentar esse grupo, fortalecer, né, essa egrégora que nós estamos formando, para que a gente possa estar cada dia mais fortes e mais firmes no nosso propósito, tá bom? Então, um dia abençoado para cada um e até amanhã. Tchau, tchau. Tá, bom dia. Bom dia.